Olá, queridos! Finalmente chegamos ao capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Paulo, enfim, chega a Roma. No capítulo 28, versículo 1, nós somos informados desse detalhe. Eles chegaram na ilha de Malta. Ainda não chegaram em Roma, mas estão bem próximo. Estão a 185 quilômetros, mais ou menos, de chegar a Roma. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. O navio chega despedaçado, ninguém morre, e eles então chegam à ilha de Malta e ali são recebidos e até bem hospedados por um homem chamado Públio, que nós vamos ver ao longo do texto. Quando você ler Atos dos Apóstolos, precisa lembrar que Dr. Lucas está junto, então ele está navegando junto aí com Paulo e ele tem detalhes para nos informar. A ilha de Malta, ela possuía excelentes portos. Os habitantes de Malta são de origem fenícia, portanto, são gentios, e havia um domínio romano nessa região. Havia nesse momento muita chuva, frio, e aí logo se acende uma fogueira. A hospitalidade foi muito bem feita pelos fenícios. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Imaginem vocês, exausto, já há 14 dias e 14 noites sem dormir, eles chegam numa ilha onde ninguém é conhecido, um navio com mais de 200 prisioneiros, nos quais Paulo está ali nessa relação. Eles são recebidos e começam os milagres a acontecer. Ao chegar em Malta, Deus tem um plano. Paulo não sabe quais os planos até chegar a Roma. Ele sabia que chegaria a Roma, ele tinha certeza disso. Mas ele chegando em Malta, ele é picado por uma serpente. E algo me chama a atenção aqui. Ele primeiro é julgado pelos moradores da ilha de Malta como alguém perverso, alguém que não é bem visto, porque fugiu de morrer no mar e agora uma serpente o pica. E todos ficam esperando que Paulo morresse. Nada acontece, Paulo sacode aquela serpente no fogo e ali ela morre, e isso traz respeito e autoridade para o apóstolo Paulo. Não da maneira como ele gostaria, porque eles queriam já endeusá-lo, e ele rejeita essa possibilidade. Versículo 3 e 4 nos informa isso. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a bicha pendente na mão dele, disse-lhe uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Havia uma deusa que eles chamavam a deusa da justiça, e eles estavam atribuindo essa picada da serpente, que ninguém sobreviveria, à questão da deusa punindo a Paulo. Eles não sabiam quem era Paulo, vão conhecer daqui a pouco. Algo me chama a atenção aqui também nesse versículo 3, é que Paulo estava servindo. Paulo chegou na ilha de Malta, cansado como todos os outros, mas Paulo sai para catar gravetos, para manter a fogueira acesa. O texto diz que foi uma grande fogueira. Então havia muita madeira ali e precisava ser abastecida para que o fogo, não se apagando, não trouxesse mais frio e o calor continuasse. Eu quero aprender a seguinte lição: aonde estivermos, seja em que circunstância estivermos, nós precisamos estar atentos para servir as pessoas, porque quem não serve, não serve. Os milagres vão acontecer. Você sabe que agora Paulo está sendo olhado de outra forma. E o capítulo 28 nos diz que aconteceu, versículo 8, achasse enfermo com desinteria o pai de Públio que o recebeu, estava ali, ele nessa ilha, e o líder principal da ilha chamava-se Públio, versículo 7 nos informa isso. Eles já vão ficar ali por cerca de 3 meses. Então é bastante tempo para fazer relacionamento e amizade. E Paulo não perde a oportunidade.
O versículo 11 nos informa que eles ficaram ali 3 meses. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara a ilha e tinha por emblema Dióscuros. Os navios tinham seus deuses bem marcados e esse navio tem também essa simbologia. Paulo aproveitou a oportunidade que ali Deus estava dando a ele durante esses 3 meses, faz relacionamento com o principal líder da ilha e ele descobre que seu pai está enfermo. Versículo 8, que acabamos de ler, nos informa essa questão. E Paulo prontamente se coloca à disposição para orar pelo pai de Públio. Ele está enfermo com febre e desinteria. Alguma doença muito grave iria matar esse homem e Paulo então entra em cena e ele diz que quer orar e vai visitá-lo e orando impõe as mãos sobre ele e o curou. Isso trouxe um grande alvoroço na ilha, porque um homem que estava prestes a morrer por causa da picada de uma víbora não morre, pelo contrário, continua vivo e agora ele ora e impõe as mãos sobre aquele povo, um povo idólatra. Aquele homem que não conhecia Deus é curado e outros enfermos são trazidos para que Paulo orasse por eles também. E aí Paulo ganhou uma distinção que ninguém havia ganho ali entre eles. Eles trouxeram honrarias, puseram a bordo do navio vários utensílios e alimentos para alimentar aquelas pessoas, os prisioneiros que estavam em direção a Roma. Eles receberam uma recepção muito hospitaleira. E aí eu vejo que Paulo, sendo grato a Deus, ele percebe essa oportunidade de poder então orar. Outra lição que fica para a minha vida. Quando tivermos hospedados na casa de alguém, precisamos ser úteis de alguma forma a essas pessoas, gratos, mas também manifestar nas oportunidades que tivermos a glória de Deus. Paulo não perdeu tempo, testemunhou do que Deus havia feito na sua vida e ali muitas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho. A viagem continua. A partir do versículo 11, nós somos informados que eles entraram no navio alexandrino que estava de partida para Roma. Então Paulo está agora chegando, depois de algum tempo de viagem, uma viagem tranquila dessa vez. Eles chegam numa cidade chamada Puteoli, é o que o versículo 13 nos informa. Donde, bordejando, chegamos a Régio no dia seguinte, tendo soprado vento sul. Em 2 dias chegamos a Puteoli, ou Puteoli. É uma cidade muito já próxima de Roma, cerca de 60 e poucos quilômetros de Roma. E aí acontece algo bonito aqui. Paulo é encorajado porque chegando nessa cidade, os irmãos sabem que Paulo está nesse navio e vão ao encontro dele. E Paulo é animado, se sentiu encorajado por esses irmãos. Ao ver os irmãos, depois de tantos dias, sem uma notícia de ninguém, porque não havia como dar notícias, ninguém sabe se Paulo está vivo ou se está morto, se já foi julgado ou não. Paulo está indo a Roma, mas não chega a Roma, nem tão cedo vai chegar, mas ele agora encontra os seus irmãos. Versículo 15. Tendo ali irmãos ouvido nossas notícias, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio, a 3 vendas. Vendo-os Paulo, dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo recebe encorajamento. Ninguém é tão forte que não precise de ser encorajado. Se você tiver a oportunidade de encorajar alguém, lembre-se, no discipulado nós precisamos encorajar. 90% do tempo do discipulado precisa ser de encorajamento. 10% você usa a chave de fenda para parar as arestas, corrigir o caráter e os relacionamentos que estão quebrados, para dar continuidade para a maturidade. Versículo 16 nos traz uma informação que eu julgo ser importante. Porque Paulo era cidadão romano, ele foi tratado como tal. Parece que o centurião que está responsável por Paulo, Júlio, ele deu uma certa condição de liberdade a Paulo. Brincando, eu quero chamar essa liberdade de uma liberdade condicional, que talvez, penso eu, pelo tempo de convívio com Paulo, Júlio percebeu, esse homem é sério, ele é comprometido, ele é honesto, ele não vai armar uma trairagem para mim. Então ele dá uma certa liberdade para Paulo. Versículo 16.
Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Esse soldado romano não se apartou de Paulo, ficou ali como que meio que vigiando Paulo. Então Paulo fica num processo de uma liberdade condicional até ser julgado, até que sua presença seja requerida lá no Império Romano. Esse bom comportamento de Paulo me mostra que, independente das circunstâncias, nós precisamos dar bom testemunho de Cristo por onde andarmos. Isso me lembra uma frase de Agostinho: pregue o evangelho, quando necessário use palavras. Paulo chega a Roma, versículos 17 a 31, e o sonho de Paulo agora de visitar a cidade imperial, a grande cidade de Roma, se tornou uma realidade. Paulo deve estar alegre, feliz, encontrou os irmãos, foi animado, ele foi encorajado, ele recebe agora o privilégio de estar em solo romano, aonde ele tanto queria estar. E aí Paulo vai dizer algo muito bonito, porque ele encontra os judeus ali, mais uma vez ele fala da sua defesa: eu não estou aqui como prisioneiro de César, eu estou aqui acusado falsamente por ser delinquente por causa dos judeus lá em Jerusalém, mas eu ando em retidão, eu sou um homem correto. E ele começa a defender-se. 3 dias depois, penso eu, versículo 17 nos informa que só 3 dias depois Paulo tem esse encontro. Eu penso que Paulo precisava dormir. E aqui fica mais uma lição: não saia emendando viagem atrás de viagem, descanse, tire um tempo para repouso. 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, não havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. E aí Paulo foi interrogado pelos romanos, ele conta toda a história, e no versículo 24 a 28 nós vamos entender que, apesar de Paulo demonstrar muito amor pelos seus patriotas, os irmãos judeus, eles endurecem o coração, não ouvem a Paulo. Paulo então definitivamente diz: nunca mais eu vou me dirigir a vocês, mas ele se alegra porque os gentios estão recebendo as boas novas e aceitando a Cristo. Vamos ler 24 a 28. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Paulo chamou aqueles irmãos para a sua casa, onde ele alugara, e o texto vai dizer que ele passou ali uma manhã até a tarde, defendendo o evangelho, usando as palavras dos profetas, os escritos de Moisés, que apontam para Cristo, mas uma grande parte não creu. Endurecidos se retiraram. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, a maioria, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. E aí Paulo vai citar Isaías 6, versículo 8 e 9. Paulo, quando chega a Roma e fica nessa casa alugada, Paulo incansavelmente continua na sua missão principal. Eu vou aproveitar a oportunidade que vou encontrar os meus patriotas, os meus irmãos judeus, e vou mais uma vez testemunhar para eles. Eu vejo um Paulo incansável na sua missão principal. Isso deve servir de lição para nós. Quando a maioria rejeita a palavra que Paulo prega, e ele usa o profeta Isaías, assim como Jesus usou o profeta Isaías, capítulo lá em Mateus, ele usa esse mesmo texto, Paulo fica alegre porque ele continua ali para pregar o evangelho. Ele, infelizmente, não conseguiu convencer os seus irmãos, mas ele se alegra porque os gentios estão ouvindo a palavra. Olha o que diz o versículo 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Vamos chegando ao final do capítulo, e no versículo 30 e 31 nós vamos entender por que Paulo está em Roma e por que ele se demora tanto tempo ali por permissão de Deus. Ele havia de pregar o evangelho às autoridades, lembra? Que Deus falou isso para ele, importa que ele vá a Roma, e ele agora chega e o sonho vai se concretizar.
Essa é a quarta prisão de Paulo. Agora ele está numa casa onde apenas um soldado romano está com ele. E o versículo 30 e 31, que fecha o livro de Atos, diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. A maioria dos historiadores e biblistas dizem que nesse período de 2 anos preso nessa casa foi que Paulo escreveu as cartas da prisão, né? Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. Pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Há um fato histórico também, que nós sabemos disso, que durante esse período Paulo ficou bastante tempo, 2 anos, pregando o evangelho em Roma. A pesquisa diz que em cada 2 cidadãos romanos, 1 era cristão. Tamanha a influência do evangelho e da igreja na cidade imperial de Roma. Eu não quero fechar o livro de Atos sem anunciar a você por que Lucas não conclui o seu livro de Atos. Há algumas várias possibilidades e eu estou preparando um vídeo específico para mostrar as possíveis razões pela qual Lucas termina de maneira tão abrupta, sem uma conclusão, o livro de Atos. Lucas morreu? É uma das possibilidades. Lucas planejava escrever um 3º livro? Pode ser uma outra possibilidade. Mas nós vamos ver isso no próximo episódio que eu estou preparando para que nós possamos pensar com calma sobre essas possibilidades. Eu quero que você deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você quiser se tornar um membro do canal por apenas R$5, você pode ajudar a apoiar o Ministério Palavra de Esperança. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e faça um comentário sobre o que você achou dessa série de Atos dos Apóstolos. Foi bom? Foi proveitoso? O que de bom você aprendeu? Eu sou o pastor Wanderley Andrade, este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Deus abençoe você, tenha sempre esperança e muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco nesse canal. Um forte abraço, Deus te abençoe.